Boa noite. Traficantes de drogas voltam a instalar barricadas que militares das Forças Armadas tinham removido no Rio. Um assalto milionário evidencia a falta de segurança num dos principais aeroportos de cargas do país. O assassinato de uma criança pelos próprios pais revela falhas do Estado na avaliação do risco de violência doméstica. A Polícia Federal deflagra a terceira etapa da Operação Carne Fraca. O Conselho Federal de Medicina regulamenta aplicativo de celulares para atendimento médico em casa. Uma delegação de sul-coreanos faz uma visita histórica à Coreia do Norte. Tropas de Bashar al-Assad confiscam parte da ajuda humanitária em áreas de bombardeios. Partidos italianos não conseguem maioria de votos para formar um novo governo. A partir de agora, no Jornal Nacional. Traficantes voltaram a instalar barreiras nos acessos à Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, horas depois de uma operação do Exército que tinha retirado os bloqueios. Crianças com uniforme escolar passavam hoje por barricadas de concreto. O bloqueio marca o território dominado pelo tráfico. No último sábado, 1.400 militares estiveram nesse mesmo lugar, a Vila Kennedy, na Zona Oeste. Pela terceira vez, em 8 dias, derrubaram barricadas na comunidade. Nossa equipe recebeu denúncias. Assim que o Exército saiu, bandidos colocaram de volta os quebra-molas altíssimos. O inferno continua. Foi um processo enxuga-gelo. Queremos paz. Essa outra diz que moradores receberam grande quantidade de cimento e 2 caminhões de areia para recompor as barricadas. O Exército confirmou. Traficantes obrigam os próprios moradores a fazer o trabalho. Ontem, policiais foram atacados na comunidade. No tiroteio, Valdir Vieira da Silva, de 66 anos, foi atingido na cabeça e morreu. O decreto que autoriza o uso das Forças Armadas na segurança pública do Rio não prevê a ocupação de territórios. Por isso, moradores se perguntam até quando as tropas vão continuar sendo chamadas para remover barreiras que serão recolocadas minutos depois. Para o Exército, a prioridade é limpar o terreno para que a polícia possa circular nas comunidades. Nós damos esse apoio e continuaremos dando até que ela, que é um dos objetivos da intervenção, recupere a sua capacidade operacional e possa, por meio do patrulhamento ostensivo na área, se fazer mais presente e impedir essa recorrência, a recolocação dos obstáculos, né? Numa rede social, o comandante do Exército, General Vilas Boas, disse que compreende a ansiedade de todos que vivem a insegurança pública aqui no Rio, que não fará promessas que não pode cumprir, ofereceu muita dedicação e trabalho e espera a cooperação dos diversos atores no que considera uma pesada missão. O interventor, General Braga Neto, prometeu na semana passada recuperar a capacidade operacional das polícias. Hoje, o site de notícias G1 informou que o Exército autorizou a Polícia Civil a utilizar 15 fuzis que tinham sido apreendidos numa operação no aeroporto do Rio. E nós estamos trabalhando no sentido de criar as condições para que a sensação de segurança seja restabelecida. E isso passa não somente pelas operações em força, operações militares e policiais militares, mas também pela chegada do Estado, que muitas vezes, por uma questão ali de domínio territorial das organizações criminosas, não acontece. No estado de São Paulo, uma quadrilha roubou o equivalente a mais de 16 milhões de reais de um avião no aeroporto de Viracopos, em Campinas. 1.000 câmeras de monitoramento, delegacias de Polícia Civil, Federal e unidade da PM, além de vigilância dentro e fora do aeroporto. Nada disso intimidou os bandidos que entraram na pista do terminal de cargas de Viracopos e roubaram 5 milhões de dólares que estavam em malotes. Para ter acesso à pista do terminal de cargas de Viracopos, os bandidos usaram um carro igual ao da equipe de segurança, inclusive com os adesivos. Da entrada na pista de pouso à fuga com os malotes, se passaram apenas 6 minutos. Os criminosos tinham informações privilegiadas da hora de chegada do voo e da posição da aeronave que trazia o dinheiro. Para chegar à pista, os bandidos derrubaram uma parte desse alambrado que fica atrás do aeroporto. Logo à frente, eles derrubaram um portão e seguiram pela estrada que contorna a pista, quando encontraram um carro da segurança do aeroporto com 2 vigias que foram rendidos. Depois se dirigiram para o terminal de cargas e não foram parados por ninguém. Depois de pegarem o dinheiro, voltaram pela mesma estrada, derrubaram outro portão e fugiram. Segundo a Lufthansa, dona do avião,
Ele saiu do aeroporto de Guarulhos e seguiria para Frankfurt, na Alemanha, mas fez escala em Viracopos para receber mais carga. Durante todo o dia, a movimentação foi intensa na sede da Polícia Federal em Campinas. Os investigadores já têm as imagens do circuito de segurança e ouviram testemunhas. Ninguém foi preso. Quem frequenta o aeroporto se surpreende e fica preocupado. Como que eles conseguiram entrar tão fácil e conseguir tirar esse dinheiro tão fácil lá de dentro, né? Segurança zero, né? E porque eles queriam só dinheiro, não eram terroristas, eram ladrões. A Polícia Federal instaurou um inquérito sobre esse roubo e a concessionária Aeroportos Brasil, que é responsável por Viracopos, declarou que colabora com as investigações, mas não deu detalhes sobre a segurança. Também no interior de São Paulo, um casal foi preso acusado de matar a filha de 5 anos. Os maus-tratos já tinham sido denunciados à polícia e ao Conselho Tutelar. No último sábado, Felipe Douglas Alves, de 25 anos, e Débora Rolim, de 24 anos, ligaram para o SAMU em busca de socorro para a filha, Emanuele Ágata, de 5 anos. No pronto-socorro, os médicos encontraram hematomas e ferimentos graves na cabeça da menina. Felipe e Débora disseram que ela teve convulsões e caiu da cama. Mas os médicos desconfiaram e chamaram o Conselho Tutelar e a polícia. Emanuele sofreu uma hemorragia no cérebro e morreu horas depois. Hoje, em depoimento à polícia, a avó disse que viu o pai bater na criança. Um dia eu cheguei lá e estava batendo na menina no chuveiro. Eu estava dando banho na menina e estava batendo na menina. Aí eu peguei e falei com ela, falou para mim, você tem que educar. Eu falei, se o Conselho Tutelar pega, se bater nessa menina, acaba tomando o seu, né? Falei para ela. Batendo na menina embaixo do chuveiro com a cinta. A babá contou que já tinha denunciado os pais por maus tratos. Que pegava ela pelo pé, deixava ela pendurada, girava ela, batia a cabeça dela na parede, colocava papel dentro da boca dela para ninguém ouvir ela gritando e para ela poder bater na criança. O Conselho Tutelar aqui de Itapetininga tem 11 integrantes. Eles disseram que em 2017 receberam uma denúncia de que o casal agredia Emanuele. A irmã mais velha da menina confirmou as agressões e o caso foi encaminhado à polícia. Os conselheiros afirmaram que continuaram visitando a família, mas não encontraram indícios de maus-tratos e agressão, e que por isso os pais mantiveram a guarda da criança. Em agosto de 2016, mãe e filha participaram de uma reportagem da TV Tem, afiliada da Rede Globo, sobre recuperação de guarda. Na época, a mãe disse que teve depressão pós-parto e não conseguia chegar perto da menina. Emanuele tinha passado 1 ano num abrigo. O juiz da Vara da Infância e da Juventude confirmou que havia denúncias de agressão contra o casal, mas que estavam sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Quanto a rede acompanha de forma autônoma e as questões estão mais ou menos sob controle, isso não vem ao conhecimento da Vara da Infância e da Juventude. A rede de proteção, normalmente o Conselho Tutelar, tem autonomia para conduzir esse acompanhamento, só vindo para nós em casos mais graves. Débora Rolim e Felipe Douglas devem ficar presos até o julgamento. A filha mais velha do casal foi entregue ao pai biológico e o menino de 4 anos está num abrigo de responsabilidade do Conselho Tutelar. Quando o boletim de ocorrência foi registrado no ano passado, a polícia entendeu que não se tratava de um caso grave de maus-tratos. Na época, os pais assinaram um termo circunstanciado, foram ouvidos e liberados. Neste fim de semana, a selvageria entre torcidas organizadas, longe dos estádios, provocou mais uma morte. A briga entre torcedores do Santos e do Corinthians foi em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, a pouco mais de 40 quilômetros do estádio do Pacaembu, onde iria acontecer o jogo. O soldador Danilo da Silva dos Santos, de 30 anos e torcedor do Corinthians, tentou fugir dos agressores, mas foi alcançado e espancado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. 11 adultos foram presos e um menor apreendido, suspeitos de participação no crime. Em Belo Horizonte, um cruzeirense foi internado depois de ter sido espancado por um grupo de atleticanos. Os dois times jogaram ontem de manhã e a briga foi à tarde. Assim como em São Paulo, a violência também foi longe do estádio. Um circuito de segurança registrou a correria de integrantes de diferentes facções de torcidas organizadas em uma rua da região oeste. O cruzeirense Clóvis Schwartz Henrique de Souza Neves levou uma rasteira e caiu. Ele foi espancado com pauladas, chutes e socos por vários homens com camisas do Atlético Mineiro, até ficar inconsciente. Um homem ainda tentou roubar a camisa dele. Em seguida, os agressores correram. São reincidentes, muitos focados em formação de quadrilha, tráfico de drogas, lesões corporais, precisam responder, serem presos, retirados do seio social e também banidos do esporte.
para que eles, porque se nós acompanharmos, o foco deles não está no futebol dentro de campo, está nas agressões mútuas. A polícia apreendeu material que teria sido usado nas agressões. 18 pessoas foram levadas para a delegacia, foram ouvidas e liberadas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, visitou a penitenciária feminina Talavera Bruce, no complexo de Jericinó, e a unidade materno-infantil, onde estão presas com bebês de até 6 meses de idade. Ela disse para as internas que a meta é que crianças não nasçam numa penitenciária. No Tribunal de Justiça do Rio, a ministra Carmen Lúcia falou da importância do Cadastro Nacional de Presos. A plataforma vai interligar informações de todos os estados. A seguir, a Polícia Federal deflagra a terceira etapa da Operação Carne Fraca. Regulamentados aplicativos para atendimento médico em casa. O Conselho Federal de Medicina regulamentou o atendimento médico em casa, contratado por meio de aplicativos de celulares. Mochila nas costas e lá vai ele. Olá, tudo bem? Prazer, Bárbara, sou o Dr. Max. Prazer. Sabe aqueles médicos antigos, de família, que iam na casa da gente? É isso que o Dr. Máximo faz. Sai fora daquele ambiente de hospital, de próprio consultório, né? Você ficar mais próximo do paciente, da realidade dele. A Bárbara estava com dor na garganta. Achou super prático esse lance de receber a visita do doutor. Achei bem rápido. Em 2 horas o médico já estava na minha casa, sendo que a comodidade de você ficar em casa esperando o médico, ela é mais vantajosa do que você ficar esperando no hospital. É a tecnologia dos aplicativos que está mudando essa forma de conectar o médico com o paciente. O paciente procura um desses aplicativos, baixa, se cadastra e aí é só procurar pela consulta, escolhendo a especialidade médica. Aqui eu vou marcar clínico geral, aparece a lista dos profissionais que estão perto de onde eu estou localizada e o valor de cada consulta. Clicando aqui em cima, a agenda do profissional é disponibilizada. Então é só fazer a escolha e esperar o médico. Por enquanto, os médicos que atendem pelo aplicativo não aceitam planos de saúde. Esse tipo de serviço passou a ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Para funcionar, a empresa responsável pelo aplicativo tem, entre outras coisas, que ter um diretor médico supervisionando o trabalho e garantir que os médicos são especializados nas áreas em que se apresentam. Essa empresa tem quase 3 mil médicos cadastrados em 160 cidades do país, atendendo o paciente onde ele estiver. O fundador diz que sempre checa todas as credenciais dos profissionais. Para o paciente isso aumenta a confiança e para os nossos médicos também, sabendo que um conselho está olhando para o trabalho e representando a classe junto a gente. E mesmo para quem prefere ir ao consultório médico, os aplicativos vêm dando uma mãozinha na hora de agendar o atendimento. Foi uma coisa rápida, como você pega um táxi, como você, sabe, compra ingresso de cinema, eu achei bárbaro. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e mais 9 pessoas investigadas numa operação que apura denúncias de fraudes no setor de inspeção sanitária. A operação de hoje é um desdobramento da primeira fase da Operação Carne Fraca, de março do ano passado. Na época, a investigação foi criticada por entidades de classe e pelo governo, por prejuízos causados ao setor, como a suspensão de parte das exportações. Também porque várias denúncias sobre a qualidade da carne brasileira não foram confirmadas. Esta nova fase apura se a BR Foods, dona das marcas Sadia e Perdigão, e laboratórios ligados à empresa, fraudavam resultados de exames. Uma unidade de produção da empresa no Paraná e 2 em Goiás foram alvo de busca e apreensão. Entre os presos estão o ex-diretor-presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria, e o ex-diretor vice-presidente da empresa, Hélio dos Santos Júnior. As prisões são temporárias, por 5 dias. Segundo a Polícia Federal, os ex-executivos são suspeitos de tentar encobrir a adulteração de laudos. A suposta irregularidade foi denunciada pela ex-funcionária da BRF, Adriana Marques Carvalho, que já tinha ido à Justiça Trabalhista contra a empresa. Hoje ela foi levada pelos policiais para prestar depoimento.
Segundo os investigadores, ao saber da ação trabalhista de Adriana, o ex-diretor-presidente Pedro Faria recomendou ao ex-vice-presidente Hélio dos Santos Júnior que tomasse medidas drásticas para proteger a empresa. A Polícia Federal não explicou que medidas seriam essas, nem se elas foram tomadas. Todos os e-mails eram trocados até chegar ao seu presidente. Há, na verdade, uma anuência de toda a gestão no sentido de conter a crise. A operação de hoje também se baseou no relato de Cristiane Liberti, dona de uma granja em Carambeí, no Paraná. Em depoimento à Polícia Federal, ela disse que tinha contrato com a BRF para a criação de frangos, que há 2 anos recebeu da empresa um lote de 46 mil pintinhos de um dia, contaminados pela bactéria Salmonella pullorum, e que esse problema teria sido negligenciado pela BRF. No despacho, o juiz declarou que as ações da BRF culminaram com o abate irregular de aves contaminadas e sua ilegal destinação para consumo. De acordo com o Ministério da Agricultura, que também fez parte da operação de hoje, a presença de salmonela é comum na flora intestinal de aves, mas a bactéria é destruída e não representa risco para a saúde das pessoas quando a carne é frita ou cozida. Nós temos 2 patógenos, sim, que representam o risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos não foram identificados. O risco à saúde pública, neste caso da operação, ele não está devidamente configurado. A BRF declarou que segue normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos, que existem cerca de 2.600 tipos de salmonela, que a Salmonella pullorum é essencialmente de aves e não causa nenhum dano à saúde humana, e que os resultados das análises feitas nos pintinhos citados na acusação foram enviados ao Serviço Veterinário Estadual e ao Serviço de Inspeção Federal, como determina a lei. O Ministério da Agricultura declarou que vai suspender as exportações das unidades para 12 destinos que exigem controle específico da salmonela e que também vai suspender os laboratórios investigados na operação. Nós não conseguimos contato com as defesas de Pedro de Andrade Faria e de Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior. Uma discussão no Congresso Nacional acabou provocando preocupação com a possibilidade de a instituição de censura na internet. Um anteprojeto de lei para combater notícias falsas, as chamadas fake news, estabelecia a retirada de conteúdo de sites e não mencionava a necessidade de autorização da Justiça. O Conselho de Comunicação Social do Congresso é formado por representantes da sociedade civil, das empresas de rádio, televisão, imprensa escrita, entre outros. Deputados e senadores não participam e o Conselho não tem poder de apresentar projetos de lei. Mas na semana passada, os conselheiros receberam essa minuta de projeto, que altera os códigos penal, eleitoral e o marco civil da internet. O anteprojeto não tem assinatura e, segundo o presidente do Conselho, Murilo de Aragão, foi elaborado pela Consultoria Legislativa do Senado. Ele define o que é uma notícia falsa, a chamada fake news. Diz que é um texto não ficcional, que de forma intencional e deliberada, considerada a forma e características de sua veiculação, tem o potencial de ludibriar o receptor quanto à veracidade do fato. O texto estabelece que caberá ao usuário avaliar o grau de confiabilidade das notícias e apresentar reclamação sobre os conteúdos, e ao provedor da internet remover ou bloquear o conteúdo falso, no prazo de até 24 horas. A proposta logo gerou polêmica pelo risco de promover censura. O presidente do Conselho disse que a ideia era estudar o assunto e não interferir na liberdade de imprensa. Qualquer iniciativa que traga ameaça à liberdade de imprensa será plenamente refutada por esse Conselho. Bem como eu disse anteriormente, não cabe a iniciativa de projeto de lei, mas sim o exame e a opinião sobre temas que estão em debate. Mesmo com a explicação, alguns conselheiros ficaram incomodados. Disseram que o texto ameaçava a liberdade de imprensa. Poderia resultar nisso. Se não for uma coisa julgada e discutida e que possa ser recorrida dentro a Justiça tem esse poder.
Então eu acho que seria uma ameaça grave se fugisse do ritual de um processo judicial. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, usou uma rede social para negar que tenha solicitado ou esteja em discussão qualquer projeto de lei com o objetivo de criar mecanismos de censura. Diante da polêmica, o presidente do Conselho entregou uma nota técnica, também elaborada pela consultoria legislativa, autora do projeto, com um recuo em relação ao texto anterior. A retirada de qualquer conteúdo de fake news dependerá de decisão judicial, do jeito que já está previsto na lei. A seguir, tropas do ditador sírio confiscam parte da ajuda humanitária em áreas de bombardeios. Uma delegação de sul-coreanos faz uma visita histórica à Coreia do Norte. A eleição na Itália terminou sem que nenhum partido conseguisse maioria suficiente para formar um governo. Agora, cada um vai tentar alianças para que os italianos não precisem voltar às urnas. Vencedores e perdedores. Na política italiana, quase todos querem entrar para o governo. A verdade das urnas fez de dois partidos contrários à política tradicional os vencedores morais. E os dois se dizem no direito de formar um governo. O mais sorridente nesta segunda-feira é Luigi Di Maio, do populista Movimento 5 Estrelas. O partido dele foi o mais votado, mas ficou em segundo quando se leva em consideração as coligações. A Liga de Matteo Salvini faz parte da coligação mais votada de centro-direita. Antes da votação, parecia que a Liga poderia dar sustentação a um governo do Força Itália, mas o partido do empresário e ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi acabou perdendo para a Liga. Agora é Salvini quem dá as cartas. O Partido Democrático de centro-esquerda, atualmente no governo, foi o grande derrotado. O ex-primeiro-ministro Matteo Renzi pediu demissão da secretaria-geral do partido e declarou que ficará na oposição. Mas uma ala do PD gostaria de formar o governo ao lado dos 5 Estrelas. O movimento populista e a Liga têm muito em comum. São contra as políticas de austeridade da União Europeia e contra receber os imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Juntos teriam maioria para governar, mas poderiam ameaçar a permanência da Itália na União Europeia. Ninguém inveja a posição delicada do presidente Sérgio Mattarella, que deverá dar a decisão final. As negociações podem levar semanas. Se não houver acordo, o presidente pode convocar novas eleições, como aconteceu na Espanha em 2015. Tropas do governo sírio confiscaram parte da ajuda humanitária das Nações Unidas que deveria ajudar a população da região alvo de ataques há 2 semanas. Há semanas, milhares de sírios vivem o dia sem luz. Os abrigos subterrâneos protegem dos bombardeios, mas não de uma rotina precária. A escassez de alimentos e de remédios é o efeito colateral do cerco à região de Guta. A ajuda internacional chegou a ficar estacionada. 46 caminhões levariam comida e kits de medicamentos. Mas, segundo a agência de notícias Reuters, tropas do governo confiscaram 70% dos estoques. O objetivo seria deixar rebeldes sem tratamento. O porta-voz da ONU disse que em vez de 70 mil pessoas, agora só vai dar para atender menos de 30 mil. Ele falou que a caravana conseguiu completar a viagem, mas ouvindo explosões no meio da trégua. O ditador sírio afirmou que a crise humanitária é uma mentira ridícula. Bashar al-Assad prometeu apertar a ofensiva. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos vê as tropas de Assad avançarem em várias frentes. Esse grupo, com sede aqui no Reino Unido, afirma que elas estão a apenas 3 quilômetros de Duma, a principal cidade de Guta. A estratégia seria cortar a região em duas e sufocar os rebeldes. As forças leais a Assad abrem caminho com bombardeios para avançar por terra. O resultado dessa tática são cidades desfiguradas. O inferno que Guta vai virando já é visível lá do céu. Representantes da Coreia do Sul estão na Coreia do Norte para uma visita histórica. São 10 representantes do governo sul-coreano. 2 deles têm poder de ministro. É a primeira vez desde 2007 que uma delegação do Sul é recebida oficialmente no Norte.
O próprio líder norte-coreano Kim Jong-un recebeu o grupo. Isso é raro e nunca havia acontecido com representantes do Sul desde que o ditador tomou posse em 2011, depois da morte do pai. As conversas vão durar mais 2 dias, tendo como temas não apenas a relação norte-sul, mas também com os Estados Unidos. Imagens do encontro com Kim ainda não foram divulgadas. No fim de semana, Donald Trump afirmou que aceitou conversar com os norte-coreanos desde que eles acabem com as armas nucleares. A resposta veio numa mensagem direta. Segundo Pyongyang, insistir em pré-condições é ridículo. Ainda não está claro se o norte está se abrindo por resultado das sanções internacionais ou por medo de uma reação militar americana. Mas lentamente, a diplomacia parece estar funcionando e reaproximando lados há muito tempo distantes. Um espião ou um ex-espião russo foi internado em estado grave na Inglaterra depois de inalar uma substância desconhecida. Sergei Skripal, de 66 anos, estava desacordado no banco de um shopping. Uma mulher ainda não identificada estava ao lado dele, também desmaiada. O ex-coronel Skripal tem uma condenação na Rússia por vazar informações confidenciais. Foi um dos prisioneiros soltos em 2010, em troca de 10 espiões russos presos pela Polícia Federal americana. Hora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos conversar com Eliana Marques lá em São Paulo. Oi, Eliana. Boa noite. Hoje aqui no Rio o tempo ficou bem abafado. Como é que fica a terça-feira? Oi, Renata. Oi, Bonner. Boa noite a todos. Olha, terça-feira também com calor, também com previsão de chuva forte em quase todo o país. Uma massa de ar quente e úmido está cobrindo quase todos os estados, isso é comum no verão, mas nesse parece que ela apareceu de uma vez só e agora, em março. Foi quando o calorão com temporal começou a ficar mais persistente já há vários dias e também mais abrangente, pegando quase todo o Brasil. O alerta para essa terça-feira vai para o Vale do Itajaí, para o norte de Santa Catarina, passando pelo leste do Paraná, inclusive pela região de Curitiba, também por São Paulo, desde o litoral sul até as regiões de Bauru e Sorocaba. O Espírito Santo entrou para a turma das tempestades de verão, também parte aqui do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia, regiões que andaram secas na semana passada. Ainda grande parte do centro-oeste, da região norte e do nordeste do Brasil aparecem na área de risco para as pancadas de chuva mais intensas amanhã. E aí só 2 áreas vão ter sol o dia todo, essa aqui no Recôncavo Baiano e essa aqui pegando o centro-oeste de Santa Catarina, grande parte do Rio Grande do Sul. Na região sul tem um ar seco que está predominando. Ele aparece por causa desse sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação das nuvens de chuva. Renata. Então é tempo abafado com chuva na maior parte do Brasil, né? Exatamente. As temperaturas ficam bem elevadas em Salvador, que deve ser a única capital sem chuva amanhã. Olha só, máxima de 34 graus, no Rio de Janeiro 33, poucas regiões com chuva. Já em Porto Alegre, muitas nuvens, mas pouca chuva também. Em Boa Vista é o contrário, a época é de seca em Roraima, mas amanhã pode chover forte e a qualquer hora do dia. Em Porto Velho, possibilidade de chuva o dia todo também. Em Campo Grande, a partir da tarde e temporal. Aqui em São Paulo e em Belo Horizonte, a mesma coisa, pancadas de chuva entre a tarde e a noite, depois que já estiver bem quente, na casa dos 30 graus. Em Brasília, chuva podendo chegar já no período da manhã. E essa semana vai ser mais molhada mesmo no Distrito Federal, também aqui, olha, na Bahia, no norte de Minas, no sertão da Paraíba, avançando aqui até a divisa do Piauí com o Maranhão, como a gente vê aqui em grande parte da região norte, também em Mato Grosso. Agora, no sul, que está precisando de chuva, olhando aqui no mapa, olha, está bem clarinho, significa que vai chover bem pouco, viu, Renata? Vai ser uma semana ainda seca no sul do Brasil. Amanhã a gente volta a se falar, Eliana. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou um parecer favorável à prisão de condenados em segunda instância. Ela disse que exigir o trânsito em julgado após 3º ou 4º graus de jurisdição é medida inconstitucional, injusta e errada. Dodge apresentou a manifestação em 2 ações apresentadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela OAB, que ainda serão julgadas pelo plenário do Supremo. Não há data para esse julgamento. Uma última notícia,
Uma última informação antes de encerrar essa edição Vamos do Jornal Brasília, Nacional. né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra de sigilo do presidente Michel Temer. A medida foi tomada no inquérito que investiga o suposto favorecimento de empresas do setor de portos por um decreto do presidente, isso em troca de propina. Nós vamos direto ao vivo a Brasília, porque quem tem detalhes dessa decisão é a Camila Bonfim. Boa noite, Camila. Boa noite para você, Renata. Boa noite a todos. Olha, segundo a assessoria aqui do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer foi informado pela imprensa dessa decisão da quebra do sigilo bancário dele nessa investigação que você acabou de citar. E aí, então, a assessoria de imprensa do presidente, jornalistas desceram aqui para conversar com os jornalistas e a informação é o seguinte, de que o presidente mandou dizer que pediu ao Banco Central todas as informações, todos os extratos no período mencionado referente a essa quebra de sigilo. Essa quebra de sigilo, segundo as informações, autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse inquérito que investiga Temer lá no Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com a assessoria aqui da presidência, o presidente dará acesso à imprensa porque sabe que essas informações vão vazar, segundo o comunicado feito pela assessoria, aqui os jornalistas do Comitê do Palácio do Planalto. Portanto, então, a presidência falando oficialmente sobre esse assunto, dizendo que o presidente vai, então, enviar as informações, pedir, na verdade, as informações para o Banco Central para poder, então, disponibilizar esses dados bancários. Renata Bonner. E novas informações sobre essa quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer você terá no Jornal da Globo. Começa logo depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Oi, Renata. Oi, Bonner. Boa noite a todos. Olha, terça-feira também com calor, também com previsão de chuva forte em quase todo o país. Uma massa de ar quente e úmido está cobrindo quase todos os estados, isso é comum no verão, mas nesse parece que ela apareceu de uma vez só e agora, em março. Foi quando o calorão contemporal começou a ficar mais persistente já há vários dias e também mais abrangente, pegando quase todo o Brasil. O alerta para essa terça-feira vai para o Vale do Itajaí, para o norte de Santa Catarina, passando pelo leste do Paraná, inclusive pela região de Curitiba, também por São Paulo, desde o litoral sul até as regiões de Bauru e Sorocaba. O Espírito Santo entrou para a turma das tempestades de verão, também parte aqui do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia, regiões que andaram secas na semana passada. Ainda grande parte do centro-oeste, da região norte e do nordeste do Brasil aparecem na área de risco para as pancadas de chuva mais intensas amanhã. E aí só duas áreas vão ter sol o dia todo, essa aqui no Recôncavo Baiano e essa aqui pegando o centro-oeste de Santa Catarina, grande parte do Rio Grande do Sul. Na região sul tem um ar seco que está predominando. Ele aparece por causa desse sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação das nuvens de chuva. Renata. Então é tempo abafado com chuva na maior parte do Brasil, né? Exatamente. As temperaturas ficam bem elevadas em Salvador, que deve ser a única capital sem chuva amanhã. Olha só, máxima de 34 graus, no Rio de Janeiro 33, poucas regiões com chuva. Já em Porto Alegre, muitas nuvens, mas pouca chuva também. Em Boa Vista é o contrário, a época é de seca em Roraima, mas amanhã pode chover forte e a qualquer hora do dia. Em Porto Velho, possibilidade de chuva o dia todo também. Em Campo Grande, a partir da tarde e temporal. Aqui em São Paulo e em Belo Horizonte, a mesma coisa, pancadas de chuva entre a tarde e a noite, depois que já estiver bem quente, na casa dos 30 graus. Em Brasília, chuva podendo chegar já no período da manhã. E essa semana vai ser mais molhada mesmo no Distrito Federal, também aqui, olha, na Bahia, no norte de Minas, no sertão da Paraíba, avançando aqui até a divisa do Piauí com o Maranhão, como a gente vê aqui em grande parte da região norte, também em Mato Grosso. Agora, no sul, que está precisando de chuva, olhando aqui no mapa, olha, está bem clarinho, significa que vai chover bem pouco, viu, Renata? Vai ser uma semana ainda seca no sul do Brasil. Amanhã a gente volta a se falar, Eliana. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou um parecer favorável à prisão de condenados em segunda instância. Ela disse que exigir o trânsito em julgado após terceiro ou quarto graus de jurisdição é medida inconstitucional, injusta e errada.
Dodge apresentou a manifestação. Filiada da Rede Globo sobre recuperação de guarda. Na época, a mãe disse que teve depressão pós-parto e não conseguia chegar perto da menina. Emanuele tinha passado um ano num abrigo. O juiz da Vara da Infância e da Juventude confirmou que havia denúncias de agressão contra o casal, mas que estavam sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Enquanto a rede acompanha de forma autônoma e as questões estão mais ou menos sob controle, isso não vem ao conhecimento da Vara da Infância e da Juventude. A rede de proteção, normalmente o Conselho Tutelar, tem autonomia para conduzir esse acompanhamento, só vindo para nós em casos mais graves. Débora Rolim e Felipe Douglas devem ficar presos até o julgamento. A filha mais velha do casal foi entregue ao pai biológico e o menino de 4 anos está num abrigo de responsabilidade do Conselho Tutelar. Quando o boletim de ocorrência foi registrado no ano passado, a polícia entendeu que não se tratava de um caso grave de maus-tratos. Na época, os pais assinaram um termo circunstanciado, foram ouvidos e liberados. Neste fim de semana, a selvageria entre torcidas organizadas, longe dos estádios, provocou mais uma morte. A briga entre torcedores do Santos e do Corinthians foi em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, a pouco mais de 40 quilômetros do estádio do Pacaembu, onde iria acontecer o jogo. O soldador Danilo da Silva dos Santos, de 30 anos e torcedor do Corinthians, tentou fugir dos agressores, mas foi alcançado e espancado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. 11 adultos foram presos e um menor apreendido, suspeitos de participação no crime. Em Belo Horizonte, um cruzeirense foi internado depois de ter sido espancado por um grupo de atleticanos. Os dois times jogaram ontem de manhã e a briga foi à tarde. Assim como em São Paulo, a violência também foi longe do estádio. Um circuito de segurança registrou a correria de integrantes de diferentes facções de torcidas organizadas em uma rua da região oeste. O cruzeirense Clóvis Schwartz Henrique de Souza Neves levou uma rasteira e caiu. Ele foi espancado com pauladas, chutes e socos por vários homens com camisas do Atlético Mineiro, até ficar inconsciente. Um homem ainda tentou roubar a camisa dele. Em seguida, os agressores correram. São reincidentes, muitos focados em formação de quadrilha, tráfico de drogas, lesões corporais, precisam responder, serem presos, retirados do seio social e também banidos do esporte. Para que eles, porque se nós acompanharmos, o foco deles não está no futebol dentro de campo, está nas agressões mútuas. A polícia apreendeu material que teria sido usado nas agressões. 18 pessoas foram levadas para a delegacia. Foram ouvidas e liberadas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, visitou a penitenciária feminina Talavera Bruce, no complexo de Jericinó, e a unidade materno-infantil restabelecida. E isso passa não somente pelas operações em força, operações militares e policiais militares, mas também pela chegada do Estado, que muitas vezes, por uma questão ali de domínio territorial das organizações criminosas, não acontece. No estado de São Paulo, uma quadrilha roubou o equivalente a mais de 16 milhões de reais de um avião no aeroporto de Viracopos, em Campinas. 1000 câmeras de monitoramento, delegacias de polícia civil, federal e unidade da PM, além de vigilância dentro e fora do aeroporto. Nada disso intimidou os bandidos que entraram na pista do terminal de cargas de Viracopos e roubaram 5 milhões de dólares que estavam em malotes. Para ter acesso à pista do terminal de cargas de Viracopos, os bandidos usaram um carro igual ao da equipe de segurança, inclusive com os adesivos. Da entrada na pista de pouso à fuga com os malotes, se passaram apenas 6 minutos. Os criminosos tinham informações privilegiadas da hora de chegada do voo e da posição da aeronave que trazia o dinheiro. Para chegar à pista, os bandidos derrubaram uma parte desse alambrado que fica atrás do aeroporto. Logo à frente, eles derrubaram um portão e seguiram pela estrada que contorna a pista, quando encontraram um carro da segurança do aeroporto com 2 vigias que foram rendidos. Depois se dirigiram para o terminal de cargas e não foram parados por ninguém. Depois de pegarem o dinheiro, voltaram pela mesma estrada, derrubaram outro portão e fugiram. Segundo a Lufthansa, dona do avião, ele saiu do aeroporto de Guarulhos e seguiria para Frankfurt, na Alemanha, mas fez escala em Viracopos para receber mais carga. Durante todo o dia, a movimentação foi intensa na sede da Polícia Federal em Campinas. Os investigadores já têm as imagens do circuito de segurança e ouviram testemunhas. Ninguém foi preso. Quem frequenta o aeroporto se surpreende e fica preocupado.
como que eles conseguiram entrar tão fácil e conseguir tirar esse dinheiro tão fácil lá de dentro, né? Segurança zero, né? E porque eles queriam só dinheiro, não eram terroristas, eram ladrões. A Polícia Federal instaurou um inquérito sobre esse roubo e a concessionária Aeroportos Brasil, que é responsável por Viracopos, declarou que colabora com as investigações, mas não deu detalhes sobre a segurança. Também no interior de São Paulo, um casal foi preso acusado de matar a filha de 5 anos. Os maus tratos já tinham sido denunciados à polícia e ao Conselho Tutelar. No último sábado, Felipe Douglas Alves, de 25 anos, e Débora Rolim, de 24 anos, ligaram para o SAMU em busca de socorro para a filha, Emanuele Ágata, de 5 anos. No pronto-socorro, os médicos encontraram hematomas e ferimentos graves na cabeça da menina. Felipe e Débora disseram que ela teve convulsões e caiu da cama. Mas os médicos desconfiaram e chamaram o Conselho Tutelar e a polícia. Emanuele sofreu uma hemorragia no cérebro e morreu horas depois. Hoje, em depoimento à polícia, a avó disse que chuva o dia todo também em Campo Grande a partir da tarde e temporal. Aqui em São Paulo e em Belo Horizonte, a mesma coisa, pancadas de chuva entre a tarde e a noite, depois que já estiver bem quente, na casa dos 30 graus. Em Brasília, chuva podendo chegar já no período da manhã. E essa semana vai ser mais molhada mesmo no Distrito Federal, também aqui, olha, na Bahia, no norte de Minas, no sertão da Paraíba, avançando aqui até a divisa do Piauí com o Maranhão, como a gente vê aqui em grande parte da região norte, também em Mato Grosso. Agora, no sul, que está precisando de chuva, olhando aqui no mapa, olha, está bem clarinho, significa que vai chover bem pouco, viu, Renata? Vai ser uma semana ainda seca no sul do Brasil. Amanhã a gente volta a se falar, Eliana. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou um parecer favorável à prisão de condenados em segunda instância. Ela disse que exigir o trânsito em julgado após 3º ou 4º graus de jurisdição é medida inconstitucional, injusta e errada. Dodge apresentou a manifestação em 2 ações apresentadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela OAB, que ainda serão julgadas pelo plenário do Supremo. Não há data para esse julgamento. Uma última notícia, uma última informação antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra de sigilo do presidente Michel Temer. A medida foi tomada no inquérito que investiga o suposto favorecimento de empresas do setor de portos por um decreto do presidente, isso em troca de propina. Nós vamos direto ao vivo a Brasília, porque quem tem detalhes dessa decisão é a Camila Bonfim. Boa noite, Camila. Boa noite para você, Renata. Boa noite a todos. Olha, segundo a assessoria aqui do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer foi informado pela imprensa dessa decisão da quebra do sigilo bancário dele nessa investigação que você acabou de citar. E aí, então, a assessoria de imprensa do presidente, jornalistas desceram aqui para conversar com os jornalistas e a informação é o seguinte, de que o presidente mandou dizer que pediu ao Banco Central todas as informações, todos os extratos no período mencionado referente a essa quebra de sigilo. Essa quebra de sigilo, segundo as informações, autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse inquérito que investiga Temer lá no Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com a assessoria aqui da presidência, o presidente dará acesso à imprensa porque sabe que essas informações vão vazar, segundo o comunicado feito pela assessoria, aqui os jornalistas do Comitê do Palácio do Planalto. Portanto, então, a presidência falando oficialmente sobre esse assunto, dizendo que o presidente vai então enviar as informações, pedir na verdade as informações para o Banco Central para poder então disponibilizar esses dados bancários. Renata Bonner. E novas informações sobre essa quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer você terá no Jornal da Globo. Começa logo. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e mais 9 pessoas investigadas numa operação que apura denúncias de fraudes no setor de inspeção sanitária. A operação de hoje é um desdobramento da primeira fase da Operação Carne Fraca, de março do ano passado. Na época, a investigação foi criticada por entidades de classe e pelo governo, por prejuízos causados ao setor, como a suspensão de parte das exportações. Também porque várias denúncias sobre a qualidade da carne brasileira não foram confirmadas. Esta nova fase apura se a BR Foods, dona das marcas Sadia e Perdigão, e laboratórios ligados à empresa fraudavam resultados de exames. Uma unidade de produção da empresa no Paraná e 2 em Goiás foram alvo de busca e apreensão.
Entre os presos estão o ex-diretor-presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria, e o ex-diretor vice-presidente da empresa, Hélio dos Santos Júnior. As prisões são temporárias, por 5 dias. Segundo a Polícia Federal, os ex-executivos são suspeitos de tentar encobrir a adulteração de laudos. A suposta irregularidade foi denunciada pela ex-funcionária da BRF, Adriana Marques Carvalho, que já tinha ido à Justiça Trabalhista contra a empresa. Hoje ela foi levada pelos policiais para prestar depoimento. Segundo os investigadores, ao saber da ação trabalhista de Adriana, o ex-diretor-presidente Pedro Faria recomendou ao ex-vice-presidente Hélio dos Santos Júnior que tomasse medidas drásticas para proteger a empresa. A Polícia Federal não explicou que medidas seriam essas, nem se elas foram tomadas. Todos os e-mails eram trocados até chegar ao seu presidente. Há, na verdade, uma anuência de toda a gestão no sentido de conter a crise. A operação de hoje também se baseou no relato de Cristiane Liberti, dona de uma granja em Carambeí, no Paraná. Em depoimento à Polícia Federal, ela disse que tinha contrato com a BRF para a criação de frangos, que há 2 anos recebeu da empresa um lote de 46 mil pintinhos de um dia, contaminados pela bactéria Salmonella pullorum, e que esse problema teria sido negligenciado pela BRF. No despacho, o juiz declarou que as ações da BRF culminaram com o abate irregular de aves contaminadas e sua ilegal destinação para consumo. De acordo com o Ministério da Agricultura, que também fez parte da operação de hoje, a presença de salmonela é comum na flora intestinal de aves, mas a bactéria é destruída e não representa risco para a saúde das pessoas quando a carne é frita ou cozida. Nós temos 2 patógenos, sim, que representam risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos... Desse alambrado que fica atrás do aeroporto. Logo à frente, eles derrubaram um portão e seguiram pela estrada que contorna a pista, quando encontraram um carro da segurança do aeroporto com 2 vigias que foram rendidos. Depois se dirigiram para o terminal de cargas e não foram parados por ninguém. Depois de pegarem o dinheiro, voltaram pela mesma estrada, derrubaram outro portão e fugiram. Segundo a Lufthansa, dona do avião, ele saiu do aeroporto de Guarulhos e seguiria para Frankfurt, na Alemanha, mas fez escala em Viracopos para receber mais carga. Durante todo o dia, a movimentação foi intensa na sede da Polícia Federal em Campinas. Os investigadores já têm as imagens do circuito de segurança e ouviram testemunhas. Ninguém foi preso. Quem frequenta o aeroporto se surpreende e fica preocupado. Como que eles conseguiram entrar tão fácil e conseguir tirar esse dinheiro tão fácil lá de dentro, né? Segurança zero, né? E porque eles queriam só dinheiro, não eram terroristas, eram ladrões. A Polícia Federal instaurou um inquérito sobre esse roubo e a concessionária Aeroportos Brasil, que é responsável por Viracopos, declarou que colabora com as investigações, mas não deu detalhes sobre a segurança. Também no interior de São Paulo, um casal foi preso acusado de matar a filha de 5 anos. Os maus-tratos já tinham sido denunciados à polícia e ao Conselho Tutelar. No último sábado, Felipe Douglas Alves, de 25 anos, e Débora Rolim, de 24 anos, ligaram para o SAMU em busca de socorro para a filha, Emanuele Ágata, de 5 anos. No pronto-socorro, os médicos encontraram hematomas e ferimentos graves na cabeça da menina. Felipe e Débora disseram que ela teve convulsões e caiu da cama. Mas os médicos desconfiaram e chamaram o Conselho Tutelar e a polícia. Emanuele sofreu uma hemorragia no cérebro e morreu horas depois. Hoje, em depoimento à polícia, a avó disse que viu o pai bater na criança. Um dia eu cheguei lá e estava batendo na menina no chuveiro. Eu estava dando banho na menina e estava batendo na menina. Aí eu peguei e falei com ela, falou para mim, sério, tem que educar. Eu falei, se o Conselho Tutelar pega, se bater nessa menina, acaba tomando o seu, né? Falei para ela. Batendo na menina embaixo do chuveiro com a cinta. A babá contou que já tinha denunciado os pais por maus tratos. Que pegava ela pelo pé, deixava ela pendurada, girava ela, batia a cabeça dela na parede, colocava papel dentro da boca dela para ninguém ouvir ela gritando e para ela poder bater na criança. O Conselho Tutelar aqui de Itapetininga tem 11 integrantes. Eles disseram que em 2017 receberam uma denúncia de que o casal agredia Emanuele. A irmã mais velha da menina confirmou as agressões e o caso foi encaminhado à polícia. Os conselheiros afirmaram que continuaram visitando a família, mas não encontraram indícios de maus tratos e agressão, e que por isso os pais mantiveram a guarda da criança.
Em agosto de 2016, mãe e filha participaram de uma reportagem da TV Tem, afiliada da Rede Globo, sobre recuperação de guarda. Na época, a mãe disse que teve depressão pós-parto e não conseguia chegar perto da menina. Emanuele tinha passado um ano num abrigo. O juiz da vara da infância... Essa outra diz que moradores receberam grande quantidade de cimento e 2 caminhões de areia para recompor as barricadas. O Exército confirmou: traficantes obrigam os próprios moradores a fazer o trabalho. Ontem, policiais foram atacados na comunidade. No tiroteio, Valdir Vieira da Silva, de 66 anos, foi atingido na cabeça e morreu. O decreto que autoriza o uso das Forças Armadas na segurança pública do Rio não prevê a ocupação de territórios. Por isso, moradores se perguntam até quando as tropas vão continuar sendo chamadas para remover barreiras que serão recolocadas minutos depois. Para o Exército, a prioridade é limpar o terreno para que a polícia possa circular nas comunidades. Nós damos esse apoio e continuaremos dando até que ela, que é um dos objetivos da intervenção, recupere a sua capacidade operacional e possa, por meio do patrulhamento ostensivo na área, se fazer mais presente e impedir essa recorrência, a recolocação dos obstáculos, né? Numa rede social, o comandante do Exército, General Vilas Boas, disse que compreende a ansiedade de todos que vivem a insegurança pública aqui no Rio, que não fará promessas que não pode cumprir, ofereceu muita dedicação e trabalho e espera a cooperação dos diversos atores no que considera uma pesada missão. O interventor, General Braga Neto, prometeu na semana passada recuperar a capacidade operacional das polícias. Hoje, o site de notícias G1 informou que o Exército autorizou a Polícia Civil a utilizar 15 fuzis que tinham sido apreendidos numa operação no aeroporto do Rio. E nós estamos trabalhando no sentido de criar as condições para que a sensação de segurança seja restabelecida. E isso passa não somente pelas operações em força, operações militares e policiais militares, mas também pela chegada do Estado, que muitas vezes, por uma questão ali de domínio territorial das organizações criminosas, não acontece. No estado de São Paulo, uma quadrilha roubou o equivalente a mais de 16 milhões de reais de um avião no aeroporto de Viracopos, em Campinas. 1000 câmeras de monitoramento, delegacias de polícia civil, federal e unidade da PM, além de vigilância dentro e fora do aeroporto. Nada disso intimidou os bandidos que entraram na pista do terminal de cargas de Viracopos e roubaram 5 milhões de dólares que estavam em malotes. Para ter acesso à pista do terminal de cargas de Viracopos, os bandidos usaram um carro igual ao da equipe de segurança, inclusive com os adesivos. Da entrada na pista de pouso à fuga com os malotes, se passaram apenas 6 minutos. Os criminosos tinham informações privilegiadas da hora de chegada do voo e da posição da aeronave que trazia o dinheiro. Para chegar à pista, os bandidos derrubaram uma parte desse alambrado que fica atrás do aeroporto.